19 de dezembro, não é? E o povo quer saber, não é? Bom dia, prefeito Márcio Beltrão, obrigada pela presença. Bom dia, Marta, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Penedo FM. Eu que agradeço o convite de estar aqui contigo, conversando junto com o povo penedense. É recorrente mesmo essa abordagem, principalmente dos jovens penedenses, a respeito da curiosidade em saber a programação de Bom Jesus Navegantes. Nós deixamos passar o processo eleitoral para correr atrás das questões de programação. A gente entrou em contato com alguns artistas. Logicamente que a gente está em processo de tramitação de contratação, mas na verdade eu tenho tido muita prudência nessa questão das festividades alusivas a Bom Jesus Navegantes, principalmente na roupagem de como o evento hoje é realizado. O ano passado foi recorde de público e logicamente que há uma expectativa e uma ansiedade muito grande, principalmente pelos taxistas, mototaxistas, donos de bares, restaurantes, empresários do comércio, profissionais liberais, já que o Bom Jesus Navegantes é uma festa que traz muitos dividendos e lucros para principalmente aquelas pessoas que na maior parte do ano às vezes amargam prejuízos e tem no Bom Jesus talvez o 14º, 15º salário. Eu tenho tido prudência porque a situação econômica do Brasil ela está muito instável. O governo federal ele está fazendo uma série de reformas, modernizando o arcabouço jurídico para poder suplantar essa crise econômica existente no nosso país. A China parou de crescer, o Nordeste brasileiro, estava vendo matéria na Folha UOL, a região que mais sofre, principalmente 80% dos municípios nordestinos, eles são extremamente dependentes de repasse de recurso federal, e Penedo não é diferente disso. E nós também tomamos a mesma iniciativa que a maioria dos municípios brasileiros estão tomando, os estados estão tomando, a União está tomando. Mandamos uma série de leis, no qual eu quero agradecer e parabenizar o comportamento da Câmara de Vereadores, entendendo que esse momento é de união, é de nós nos juntarmos para superarmos essa crise existente. Hoje vai ter uma votação de uma lei extremamente importante para o futuro de Penedo. O INSS não precisa nem eu estar falando aqui, mas é público e notório, passa por uma reforma na aposentadoria no Congresso Nacional. Na verdade, a Seguridade Social, no regime geral de previdência, ela quebrou no país. Nós não sabemos até que ponto as pessoas com quantos anos vão se aposentar. É uma instabilidade muito grande e mandamos para a Câmara, já que o INSS hoje talvez seja o maior calo financeiro do município de Penedo, um projeto de lei do regime de previdência própria. Se por acaso esses projetos não forem aprovados pela Câmara, nós iremos recuar, declinar com relação à realização das festividades alusivas a Bom Jesus, porque há uma incerteza muito grande para 2017. Os economistas do Brasil acreditam que a crise em 2017 ainda vai ser maior que 2016 e somente quando as reformas forem aprovadas no Congresso Nacional é que o país começará a dar uma curva em sentido contrário ao decrescimento da economia. Então a gente vai aguardar, caso a gente não tenha a aprovação das leis, infelizmente eu irei declinar na realização das festividades alusivas a Bom Jesus, porque porventura, se lá na frente vier a acontecer um atraso de folha de pagamento de servidor, eu não quero que as pessoas falem que atrasou porque fez o Bom Jesus Navegantes, que não é a verdade. Eu tenho uma das matérias hoje, o Fernando Rota inclusive traz para a gente essas informações. Metade dos municípios, e vem informações também da Confederação Nacional dos Municípios, metade dos municípios no Brasil vai fechar o ano no vermelho. Qual é a situação da cidade de Penedo? Graças a Deus, Marta, nós tomamos muitas medidas administrativas durante o decorrer desse mandato. Isso também, de alguma forma, abalou o meu capital político. Nós tivemos na eleição passada mais de 16 mil votos e agora algo em torno de 13 mil votos. Apesar de que também mais candidatos colocaram seu nome à disposição do eleitorado. Eu não tive medo
de arriscar até a minha carreira política nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade como gestor. É uma cidade por inteiro que a gente tem que tomar conta, e as medidas administrativas fizeram com que nós tivéssemos um equilíbrio fiscal em receitas e despesas. Nós conseguimos também em Brasília angariar muitos recursos, eu e o Ronaldo constantemente presentes lá na capital federal, e Penedo é um verdadeiro canteiro de obras que veio a ajudar a economia local, né? Isso gera emprego local, o pedreiro, o eletricista, o servente de pedreiro, esse recurso ele gira aqui na nossa cidade, e a gente está conseguindo superar essa crise às duras penas, mas Penedo, amanhã, inclusive, eu quero aqui aproveitar a oportunidade, estarei pagando o 13º salário de todos os servidores públicos. E se tem notícia a nível de Brasil, que mais da metade dos municípios brasileiros não irão pagar nem dezembro, nem a folha de 13º, e aqui em Alagoas tem municípios até com 5 ou 6 folhas de salário de servidor atrasado, que não é o caso da nossa cidade aqui de Penedo. Então amanhã, dia 20, né? O servidor tem na conta os 13º. Exatamente, Marta. Amanhã está depositado na conta do servidor. Prefeito, nós temos aí uma avaliação de que nessa crise, em qualquer crise, você tem uma receita que é básica. Você diminui despesa e tenta aumentar a receita. Exatamente. Né? Isso é básico para qualquer contabilidade, né? Então, o que é que você tem feito? Quer dizer, como reduzir despesa? Você disse que tomou algumas atitudes que, inclusive, lhe trouxe prejuízo político. Mas, e para aumentar as receitas do município? Né? O que é que tem sido feito em relação à administração de Penedo? A gente tem contratado assessoria para poder trabalhar no ICMS. Para quem não sabe, nosso índice de ICMS aqui é do tamanho de um município de 12 mil habitantes, né? É muito pequeno. Você tem uma cidade como Piranhas, que tem um índice perto de 5. Nós temos agora, com essa última publicação da Secretaria de Fazenda, 1,44. Piranhas tem 30 mil habitantes, Penedo tem 70 mil habitantes. Então é uma cidade, e quando a gente assumiu a administração era 1,08. A gente conseguiu avançar aí em cerca de 30% a mais os valores de ICMS. Isso é um trabalho nosso que a gente vai em busca das informações contábeis. Logicamente que é importante o comércio declarar, isso não tem nenhuma oneração ao comerciante, muito pelo contrário, você declarar isso da forma correta. Na verdade, é a divisão do bolo no estado. No estado todo. Os municípios ficam com 25% de tudo que se arrecada em Alagoas de ICMS. Nosso FPM, mesmo a prefeitura praticamente não receber quase nada de recurso de FPM, que é justamente essa causa da gente estar encaminhando esse projeto de lei para a Câmara, nós conseguimos pular de faixa de 2,2 para 2,4 hoje. Isso representa algo em torno de cerca de R$200 mil por mês. É um pingo no oceano, porque a folha hoje gira em torno de 5.300.000 mês, mas uma coisa somando a outra é muito importante, porque você vai tendo como pagar as despesas. As despesas correntes, todo mês elas existem. Hoje os municípios brasileiros estão num retrocesso que as receitas atuais elas remontam ao mesmo patamar de 2010. E ao contrário das despesas, que naquela oportunidade o salário mínimo era algo em torno de R$400, R$500, nós iremos para um salário mínimo na ordem de R$960, agora já nesse ano que virá, no ano de 2017. Mês que vem. No mês que vem. Próximo mês já tem alteração e já há impacto nas folhas, não somente das prefeituras, dos estados e da própria União, mas também no comércio, na indústria, e isso é um fator muito preocupante, já que você deve estar aqui talvez pelo movimento da rádio, não sei bem como, com o comportamento do comércio local, mas é de muita dificuldade e é um grande herói o comerciante que está conseguindo sobreviver a essa crise. Então, além dessa questão do ICMS, de buscar junto ao governo do estado uma divisão mais justa, né, para o município de Penedo, que outras ações a administração tem
desenvolvido no sentido de aumentar a receita? Cobrança de IPTU, cobrança de ISS, como é que funciona? O nosso cadastro é muito ruim. Você mexer em cadastro para cobrança de imposto é uma coisa muito complicada. Nós iremos agora atualizá-lo. Tem terrenos e casas, Marta, que sequer o CPF do responsável se está no cadastro do setor de tributos da prefeitura. Nós iremos atualizar todo ele e passar a fazer a cobrança mais efetiva. Logicamente que tem muita coisa inscrita na dívida ativa do município, e logicamente que a gente vai em busca desses recursos para que a gente possa aumentar a quantidade de pavimentação de ruas, trabalhar mais forte o social, suplantar as dificuldades que todos os municípios brasileiros têm. Penedo não é diferente. A gente vai em busca de uma otimização de receitas próprias para que a gente possa de alguma forma fazer investimentos importantíssimos no município para gerar emprego e renda. Uma das vertentes que nós martelamos muito na campanha eleitoral que passou eu e Ronaldo é que nós vamos trabalhar muito forte tanto no turismo como na indústria. Isso vai prospectar também possivelmente o aumento de receita local, já que vai haver programa de geração de emprego e renda, o dinheiro vai circular mais na cidade, e eu tenho plena convicção que dias melhores, de muita prosperidade, virá para o nosso município de Penedo. O projeto de reforma administrativa que foi encaminhado para a Câmara de Vereadores, o que é que o senhor destacaria em relação a esse projeto? A gente viu a extinção de algumas secretarias, por exemplo, Secretaria de Governo. Nós temos inclusive matéria aqui no Aqui Acontece com a extinção de Secretaria de Governo, Secretaria de Comunicação. Qual é o bojo dessa reforma administrativa enviada à Câmara? Eficiência administrativa, Marta, e logicamente mostrar austeridade e seriedade aos órgãos de controle e à população como um todo. Nós diminuímos o escritório de Maceió, a Secretaria de Governo e a Secretaria de Comunicação, e criamos a Secretaria de Meio Ambiente, Ciências e Tecnologia. Por que criar a secretaria? É porque é o seguinte: nós entendemos que nós temos que dar uma resposta mais eficiente e rápida à população, principalmente ao empresário que quer gerar emprego e renda na cidade. Quando um empresário busca abrir um negócio, ele tem que ter uma licença ambiental, seja ele qual for. E dependendo do negócio que seja, chega a passar 6 meses até 1 ano, quando há uma centralização dessas liberações em Maceió. Nós estamos puxando para cá. A Prefeitura vai fazer um investimento de criar uma estrutura interna de fiscalização, controle e liberação de licenciamento ambiental, para que a gente possa ter uma eficiência maior na abertura de empresas novas, para que o nosso povo possa se empregar nela. A gente carece de pressa. Pressa não é a inimiga da perfeição. Pressa é dar resposta efetiva dos atos administrativos para que a população, empresário, comerciante, as pessoas possam ter acesso o mais rápido possível nesse sentido. E existem perspectivas em relação ao distrito industrial, né? Exatamente. Nós estamos aí em 2017 de receber uma indústria de telhas, que é a Real Telhas, lá do município de Santa Gertrudes, em São Paulo. E aqui seria uma filial, que seria um material de primeira linha para tipo exportação. Por que Penedo? Primeiro, Penedo tem uma jazida maravilhosa, inesgotável, de uma argila de muita qualidade. Tanto é que a Porto Belo, que infelizmente foi instalada em Marechal Deodoro, ela tira o matéria-prima daqui e leva para lá para poder fabricar os pisos em porcelanato na capital alagoana, próxima capital alagoana. Além disso, nós temos um City Gate, que é um portão de gás, em inglês isso quer dizer portão de gás. Nós, com esse tipo de energia, barateia muito o custo da instalação de uma indústria. E geograficamente se falando, se Deus assim permitir, que o nosso senador Renan Calheiros está conseguindo colocar
junto com a bancada alagoana, uma rubrica orçamentária para a construção da ponte Penedo-Neópolis, e a situação também, o Ronaldo Lopes está trabalhando forte junto ao DR para liberar as pendências técnicas ainda do projeto da ampliação da pista do aeroporto. Penedo vai ter, logicamente, uma posição geográfica e logística de distribuição de produtos e matéria-prima para o Nordeste do Brasil, para o Nordeste, para o Sul, Sudeste do nosso país e, quiçá, para exportação através do Porto de Maceió. Um outro dia nós tivemos aí uma liberação de recursos. Eu quero entrar nessa questão da Previdência, que o senhor também acabou de citar, que foi para a Câmara de Vereadores e deve ser votada hoje. E Penedo recebia 2.009 mil reais, alguma coisa assim, dos recursos da repatriação. E eu até mandei uma mensagem no telefone para o seu WhatsApp, porque eu estava mexendo na internet e vi essa notícia de primeira mão, aí passei. Mas qual foi a surpresa? Esse recurso ele foi sequestrado pelo INSS. Né? Penedo talvez tenha sido um único município no Brasil que não ficou com um centavo da repatriação. Não foi 2,9 milhões. E por quê? Houve uma frustração, né, na Receita, porque as pessoas que se habilitaram a resgatar o recurso que estava no exterior para legalizá-lo aqui através do pagamento do imposto da repatriação mais a multa, uma parte dela desistiu de última hora. Então, Penedo, no final, algo em torno de 1.550.000. Desses recursos não ficou nada nas contas do município. É só quem quiser observar, é só entrar lá no site do Google, botar arrecadação municipal Banco do Brasil, coloca o município de Penedo, que você vai ver o que nós estamos falando aqui nesse momento. Aí eu lhe pergunto, por que o INSS sequestrou esse dinheiro? Devido que o FPM do município, a sua arrecadação tem sido incompatível ao longo de todos os meses praticamente, devido à folha de pagamento. Devido a isso, nós estamos fazendo essas reformas, a reforma administrativa, que você acabou de citar aqui, Marta, e também buscando implantar em Penedo um regime de previdência própria, que, a meu ver, é um regime que de alguma forma beneficia consideravelmente os servidores públicos municipais. E reconheço que talvez a falta de conhecimento de como funciona, de como ele vai ser operado, talvez haja uma inquietude e talvez uma falsa informação que chega aos ouvidos de alguns servidores, mas é importante as pessoas se inteirarem. A Câmara tem a lei, pode ser acessada qualquer cópia para ler. Nós criamos vários dispositivos nessa lei de Previdência. Porque, prefeito, essa questão da Previdência, ela é um tanto complexa. Por exemplo, eu não tenho dado aqui nenhuma notícia sobre Previdência de município, a não ser aquelas que falam de fraude. Infelizmente, sempre que a gente tem uma informação dessa, tem fraude. Tem fraude em vários municípios aqui de Alagoas em relação a isso. Então, eu pergunto, qual é o dispositivo que tem na lei para impedir a fraude? É porque, Marta, olha, realmente a grande maioria dos municípios é comum o prefeito ele ser o ordenador de despesa do Fundo de Previdência. O administrador. O administrador, né? Então, entregar galinha para raposa. Exatamente. E é comum isso acontecer a nível de Brasil. Inclusive, tem prefeitos afastados agora, nessa atual legislatura, devido a esse fato. Devido a roubo da Previdência dos servidores. Exatamente. E eu acho que essa prática, Marta, é uma prática, na minha concepção, que está morrendo aos poucos. Nós temos regime de previdência nessas circunstâncias, mas tem regime de previdência que tem um fundo de previdência milionário. Vou dar o exemplo: o município de Londrina, no Paraná, o de Camaçari, na Bahia, o próprio município lá de Cururipe, aqui em Alagoas, o de Boca da Mata, que foi uma previdência recém-criada,
que com pouco tempo já está com 13 milhões de reais na conta. Se nós tivéssemos instituído um regime de previdência própria no início dessa gestão, ele teria hoje em caixa algo em torno de 60 milhões de reais. A bem da verdade é essa. E logicamente que a gente tem uma preocupação, o servidor também, e eu não quero ser o prefeito rotulado lá na frente que acabei com a previdência do servidor, muito pelo contrário. Nós estamos criando vários dispositivos na lei, que a previdência, quem vai tomar conta dela é o próprio servidor. É formado um conselho deliberativo e um conselho fiscal, por 7 servidores cada um. E o Conselho Deliberativo é quem vai definir quem vai ser o presidente e o secretário do Fundo de Previdência. Aliado a isso... Então o servidor vai ter que escolher bem. Tem que escolher bem. Tem que escolher bem. Pessoas qualificadas e honestas, né? Porque se houve fraude no sindicato, imagine na Previdência. O sindicato é uma merreca comparado ao recurso da Previdência. Eu não sei nem o resultado daquele relatório. Foi passado para a imprensa o relatório lá do sindicato? Foi passado um relatório que eu ainda não consegui entender. Mas eu vou tentar. Vai tentar. A minha indigência é grande, mas eu vou tentar. Então, justamente essa preocupação, mas aliada a isso, Marta, a pessoa vai ser sabatinada na Câmara de Vereadores para poder ter acesso a uma homologação pelo prefeito da cidade. Então seria uma aprovação da Câmara e depois a homologação do Executivo. Do Conselho Deliberativo primeiro. Então o servidor escolhe. O servidor escolhe, a Câmara sabatina se essa pessoa tem conhecimento técnico de gestão em fundo de previdência, e terceiro, o prefeito homologa. Tem que passar pelos 3. Então tem que ser o erro do servidor, da Câmara e do Poder Executivo ao mesmo tempo. Eu conversei sobre esse projeto, principalmente com os procuradores municipais. E eles... logicamente que há ainda uma divergência de opinião, mas eles acreditam que o regime de previdência é o melhor para a cidade. São pessoas que entendem da lei, e isso logicamente foram as primeiras pessoas que nós buscamos e pessoas interessadas no seu futuro. O Fundo de Previdência Própria, vou dar aqui um exemplo. Nós temos o fator previdenciário. O fator previdenciário, no regime geral de previdência, um professor que ganha R$ 2.500, ele vai ter um rebate no seu salário para se aposentar, algo em torno de 30%. A pessoa se aposentando vai para aí R$ 1.600, R$ 1.700 de aposentadoria. No regime de previdência própria isso não acontece. As pessoas se aposentam com o seu salário integral. São essas informações que é importante as pessoas tomarem conhecimento. Para o professor, para o enfermeiro, para o médico, para todos aqueles profissionais que têm nível superior e o salário acima do mínimo, tem uma vantagem muito grande em relação aos demais servidores que ganham salário mínimo. Além disso tudo, Marta, nós criamos a nosso pedido, a Procuradoria, um dispositivo que iremos fazer uma emenda à lei orgânica do município, de que caso o município não repasse no dia correto o que foi arrecadado da Previdência, na GFIP, que é a guia de recolhimento, o presidente do Fundo de Previdência terá autorização prévia para sequestrar da conta do município. Porque o INSS ele sequestra do município. Você está devendo, o INSS vai lá e sequestra. Exatamente. E da mesma forma vai ser o regime próprio de previdência. Aí a pessoa fala, sim, mas e o meu futuro? Eu digo, o seu futuro não tem o que se questionar. O prefeito não vai ter intervenção nenhuma na questão do regime de previdência. O dinheiro, se não for repassado, vai ser sequestrado da conta do município. O presidente do conselho, o presidente do conselho fiscal, do deliberativo e o presidente do IPESP, que é o Instituto de Previdência, é servidor de carreira ou não, ou até uma pessoa fora do quadro, indicada pelos próprios servidores, uma pessoa que entenda realmente, extremamente qualificada. E além disso tudo, Marta, eu acho muito difícil que no meio dos 2.000 servidores que o município tem, que não tenha um só sequer, que depois que nós montarmos esse arcabouço jurídico, vier um prefeito lá na frente dizer querer mudar a lei para tirar o dinheiro do Fundo de Previdência. Se um só for denunciado no Ministério Público, qual é o entendimento que um promotor de justiça vai ter? Que o prefeito está querendo mudar a lei que está sendo concepcionada dessa forma para poder roubar o Fundo de Previdência dos servidores. Eu tenho plena convicção que isso não irá acontecer. Então, o Ministério Público é um órgão fiscalizador, atuante, e eu não tenho dúvida